montando um time para tentar chegar nesse patamar de Palmeiras e Flamengo, com outra característica, voltar a esse patamar, é o Corinthians, que foi o campeão brasileiro no ano entre os dois títulos do Palmeiras, 16 e 18 Palmeiras, 17 o Corinthians. Corinthians vai contratando, vai apresentando jogadores. Ontem o Emerson Sheik e o Wilson, os executivos, os gerentes e coordenadores de futebol, enfim, foram apresentados. E o Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol, falou sobre alguns nomes que continuam na pauta, pelo menos nas especulações. Tem Luan, tem Wagner Love, tem o zagueiro Gil e o Duílio... Diego Tardelli, não? Luan do Galo. É, o Luan Diego do Galo. Tardelli tem quase uma semana que vocês não falam o nome dele? Não postou nada misterioso no Instagram, a gente não decifra. Fala aí, Duílio. O Gil está sempre especulado aqui no Corinthians, ele fez história aqui, é um excelente zagueiro. Eu acho que não só o Corinthians, como qualquer outro clube do Brasil e do mundo, o Gil teria espaço. Mas, infelizmente, os números hoje não uma contratação possível. Vamos ver se no futuro, um dia, a gente consegue trazer ele de volta. Mas hoje não existe essa possibilidade. Sobre o Wagner Love, é um nome que a gente observa, o que tem acontecido, né, no contrato dele na Turquia. Então, não vou dizer que é especulação, porque da mesma forma que o Gil, é um nome que interessa aí a vários clubes, é um grande jogador, já passou por aqui, já fez história, já foi campeão com a camisa do Corinthians. Então, é um nome que interessa, mas hoje nada além disso. Falando do Luan, não evoluiu nada, está tudo parado. Os valores que foram nos passados não é viável, uma contratação hoje não é viável, então a gente está com esse assunto parado. Aí, palavras do Duílio Monteiro Alves sobre o Gil. O Corinthians tinha interesse em contratá-lo, mas tinha dois obstáculos, duas pequenas barreiras na negociação. Primeiro, o Gil tinha que aceitar ganhar menos dos 2 milhões que ele ganha lá e o time chinês liberar. Ou seja, tirando o fato que não acertou com o jogador e com o clube, o resto estava tudo ótimo, à vontade do Corinthians. Não, e como acertar essa questão salarial agora, do Gil? Se a gente parar para olhar, o Corinthians está se reforçando muito do meio para frente. E bem, do meio para trás, diria Mauro Betti, não. vontade é uma coisa que dá e passa. Exatamente. Cada vontade. Do meio para trás, o Corinthians não se reforçou. Tá aí o gargalo do Corinthians. Qual é o setor mais preocupante hoje? Eu gosto muito do Léo. Não teve uma boa temporada, ainda é jovem, mas pelo menos, inclusive, como uma opção para reserva, assim. Para a zaga, assim, eu acho que o Carlos, na lateral esquerda, pode dar retorno, até porque do jeito que vai se confrontar, Mas ele vai estar na seleção, né? Ele volta depois da sexta rodada. Ele vai estar na sexta rodada do Paulista. Seleção vai disputar o Sul-Americano Sub-20. Mas, enfim, você do meio para frente, com o desenho do time, inclusive com o Sornosa, que eu acho uma muito boa contratação, eu veria essa questão embrolha ainda do Romero, e para caber um talento como o Pedrinho pelo lado esquerdo, o Ramiro pela direita e tal. E aí você precisa ter uma compensação, porque o Pedrinho não marca. Então o Carlos marca muito melhor, tem jogado e tem mais potencial neste momento, talvez, que o Danilo, ou com outra opção melhor para a lateral esquerda do Corinthians. Minha mãe também. Então, para pensar, um zagueiro é a prioridade no momento para o Corinthians. Henrique Léo Santos é uma zaga confiável? Dona Zupac vai bem na lateral? Melhor que alguns. Henrique Léo Santos é uma zaga confiável? Eu acho, mas precisa de mais. Embora seu técnico seja o Fábio Carilli, teoricamente um especialista em... Mas é um time que, a princípio, vai estar mais ofensivo. Para equilibrar, precisa de um zagueirão mais... Eu não sei, assim, se de cara vai estar tão ofensivo assim, não. Eu acho que ele vai primeiro, até pelo setor mais fraco ser a zaga, acho que ele vai proteger um pouco e aí, se as coisas forem andando, ele vai soltando. Como foi lá atrás. Avaliar o Léo, por exemplo, o Pedro Henrique, quando subiu jogando muito bem. Depois, acho que não conseguiu segurar o Léo acho que tem mais potencial que o Pedro Henrique. Vamos ver. Tem que ver. Se você tem Léo Santos e Henrique, eu acho que é uma boa zaga. É uma boa zaga. Você vai necessitar de ver como vai ser o sistema defensivo do Carille, né? E aí o sistema se envolve o apoio e o retorno dos laterais, a ajuda dos pontas que vão estar lá, e o Mauro falou, o Pedrinho já não volta tanto, até por questão física, não vou dedicar, o Ramiro já volta mais, Ramiro já faz. Quais os dois volantes que vão trabalhar? Se vão trabalhar Ralf e Richard, se vai trabalhar Ralf e Gabriel e Richard, tem que ver o René Júnior, então, tem que ver tudo isso. Acho que, em termos assim, isoladamente, Léo Santos evoluindo como a gente imagina que ele possa evoluir. E o Henrique, que tem alguns altos e baixos, mas no Corinthians acho que foi bem. Eu acho que é uma zaga, não deve muito à média do futebol brasileiro, não, muito pelo contrário. E aí o desafio do Corinthians vai ser, com esse time, o desafio do Fábio Carilli, dos jogadores, vai ser devolver ao Corinthians um protagonismo. E aí,
falando em protagonismo, esse cara foi protagonista, né, nos últimos anos de sua carreira, aos nossos olhos aqui no Brasil. Emerson Sheik, que agora é o coordenador de futebol do Corinthians, ele fala um pouco, falou ontem na sua apresentação, sobre essa missão do Corinthians em ser protagonista na temporada. Fala aí, Sheik. Eu super acho que o Corinthians nos últimos 10 anos vem sendo a quinta, sexta força, zebra. Só que nos últimos 10 anos, a quarta, quinta, sexta força foi campeão da Libertadores, do mundo, 2 ou 3 brasileiros, 3 ou 4 paulistas, Recopa. Tem mais? São tantos, esqueço. Muita coisa. Mas a gente sempre trabalhou assim, dessa forma. Eu, na época que jogava, eu sempre ouvia isso, né? Deixa pensar que é a sexta força. Gostamos de trabalhar assim. E o resultado foi muito bacana nos últimos anos. Vamos continuar trabalhando sendo zebra. E é zebra? Não, não é. A gente ficou, na verdade, desde 2017 que se fala quarta força, graças ao nosso Alexandre Pretzel aqui. Mas se for campeão brasileiro, é zebra. Não diria, eu acho que é zebra. O Corinthians não está entre os 5 favoritos. Não é favorito. O Corinthians ser campeão brasileiro, um heptacampeão nacional, um bicampeão mundial ser zebra, nunca é para ser campeão brasileiro. Não é o favorito, mas zebra não vai ser. E o Corinthians não tem Libertadores para se dividir como os favoritos têm. Mas é a mesma coisa que você chegar. Está mais forte. A Sul-Americana O Corinthians parece mais forte certamente estará mais forte do que no ano passado, porque era difícil, mas não me parece tão forte como estava em 2017 e com a concorrência muito mais qualificada do que em 2017. É favorito para ganhar alguma competição? Não. Favorito, não. Tem condições, tem condições de ser campeão de todas que... Aliás, você é contra o Racing, pega a pedreira lá. Tem condição. Sorteiozinho. Vocês vão entender. Vocês vão entender o que eu vou falar. Provável campeão. Se em 2022 a Alemanha for campeã do mundo, a gente vai poder olhar lá e falar, caramba, cara, zebra. Não, nunca, né? Então, mas entendeu? Pô, não passou da primeira fase na última, caiu para a segunda divisão da Nations, daqui até lá vai que troca de treinador, mas se for campeão você vai falar, cara, é a Alemanha. Então, é a Alemanha. Então, zebra e favorito. Corinthians, se for campeão a gente vai, bicho, é Corinthians, mas se analisar friamente, não entra como favorito em nenhuma competição. O Paulista vai. Não, Mauro, se o Palmeiras não fosse do Rio, tudo bem. Não fosse de São Paulo? E tem o São Paulo louco para ganhar alguma coisa. Então assim, se fosse São Paulo e Corinthians, nessa atual situação, você poderia... Pô, o São Paulo contratou muito, não sabemos se vai encaixar, o Corinthians também encaixou. Chumbo trocado. Mas tem o Palmeiras. Então não dá para considerar favorito. Eu acho claro, em relação ao Corinthians é o seguinte, se não estivéssemos falando de futebol, se estivéssemos falando de algum outro esporte, vôlei, basquete, hóquei, a gente poderia cravar que o Corinthians não ia arrumar nada. Porque nesses esportes, o melhor elenco, um elenco mais frágil, não consegue ganhar. Não consegue ganhar. No futebol, um elenco mais frágil consegue ganhar. Então é só você pegar a quantidade de times que já conseguiram, né? Então a gente está falando principalmente isso. no torneio de mata-mata. Exatamente. Então se você comparar o elenco do Corinthians hoje com pelo menos 3 ou 4 do futebol brasileiro, o Corinthians, o elenco está abaixo. A gente fez isso ontem, né? O elenco. Agora, o time é outra coisa. O time depende do desenrolar da temporada. E o ano de 2017 deixa isso claro. O Corinthians de 2017, se você comparasse o elenco dele com os outros em janeiro, ele estava atrás. Mas o que o time virou, o que os 11 jogadores viraram, ele era melhor do que os outros. E isso não dá pra gente saber. Se fosse outro esporte, eu cravaria que o Corinthians não ia ganhar. Tem mais no chances futebol, ele pode ganhar. No Paulista, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, para mim. É isso. E aí, quem também tá brigando por chances maiores